No devocional de hoje nós vamos falar sobre perdão e mágoas. A falta de perdão nos rouba da vida plena que Deus quer para nós. A nossa falta de perdão torna-se amargura, peso, tristeza, frustrações. Nós queremos constantemente ser justiçados pelo que fizeram a nós. Nosso coração clama para que Deus cobre a outro e puna ele pelo que ele nos disse ou nos fez. Só que isso, ao invés de promover a justiça, traz peso e tristeza para o nosso coração. A palavra diz em Jó 5:2, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Como a história de Jó, percebemos que o ressentimento não faz muito sentido para a nossa vida. É uma dor gerada apenas em nós, que em nada afeta a pessoa que nos magoou. Não ajuda a gerar maturidade nem o perdão. O ressentimento pode matar o insensato, porque quem é sábio vai em busca de se libertar, de liberar o perdão, de trabalhar esse sentimento, entender o processo. Por outro lado, o esforço que temos em criar mágoa para o nosso coração em nada gera fruto, só aumenta o nosso sofrimento. Não deixa de ser difícil perdoar, mas é um alerta para não gastar tempo e energia criando esse ressentimento, alimentando essa mágoa, porque de nada adianta. O melhor é em busca de consolo, o consolo do Espírito Santo. Se curar, a cura do Espírito Santo, para que você consiga liberar o perdão e se sentir melhor. É um desafio, mas que vale a pena e traz crescimento. Em Hebreus 12, 14 e 15 adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitas sejam contaminados. Em Coríntios 2, 5, 11 adverte que a falta de perdão também pode ser uma abertura para que Satanás nos desvie. É importante reconhecer que perdoar não é minimizar um erro ou necessariamente se reconciliar. Quando escolhemos perdoar, liberamos uma pessoa do seu endividamento a nós. Nós renunciamos ao direito de buscar vingança pessoal. Escolhemos dizer que não faremos com que paguem pelo seu erro com nossas próprias mãos. O perdão não significa que vamos agir como se nenhum erro tivesse sido feito. Significa que nós reconhecemos que a graça abundante de Deus nos foi dada, que nós não temos o direito de propositalmente penalizar a outra pessoa pelo seu erro. Eu tive que perdoar, mesmo sem querer perdoar. E não foi uma vez só. Eu tive que perdoar meu pai por ter me agredido quando eu tinha 16 anos. E pelas palavras ofensivas que me disse, me chamando de nomes e adjetivos que me feriram muito. Eu tive que voltar na minha infância e relembrar de situações desconfortáveis, apelidos, rejeições e até uma tentativa de estupro. Eu precisei relembrar, confessar a Deus o que essas lembranças me traziam e perdoar cada pessoa. Existe uma batalha espiritual a respeito do perdão. O diabo não quer que você confesse ou que relembre esses sentimentos, esses momentos para liberar o perdão. O que ele mais quer é trazer essas lembranças como gatilho para te escravizar com esses sentimentos. Por isso, no devocional de hoje, o meu conselho é que você fale em voz alta o que sente e o nome das pessoas que está perdoando, justamente para que no mundo espiritual correntes sejam quebradas. Que o diabo ouça que você liberou o perdão e não use essa mágoa para escravizar seu coração, trazendo tristeza e dor novamente. Essas mágoas vindas da falta de perdão nos impedem de desfrutar do perdão e do amor do nosso Deus e Pai. Se torna uma grande muralha entre nós e Deus, o que nos impede de viver um relacionamento de pai e filha verdadeiro. Por isso, a Bíblia nos orienta em Marcos 11, 25 e 26 para perdoarmos e chegarmos ao Pai com o coração leve. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Mas eu devo perdoar
aqueles que já até perdoamos antes, mas insistem em nos ferir novamente? A resposta é sim. Está escrito em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. É preciso entender que existem pessoas próximas, ou até mesmo da nossa família, que não precisamos necessariamente conviver ou ser amigos, mas precisamos perdoá-los pelo que fizeram de mal para nós, desde as coisas pequenas às coisas maiores. Quando eu tinha uns 6 anos, eu gostava muito de brincar na casa de uma amiguinha. Meus pais, que sempre estavam trabalhando muito no restaurante da família, não tinham muito tempo para conhecer meus amiguinhos da escola ou seus familiares. Mas o fato é que ia sempre na casa dela brincar, até que um dia eu cheguei na casa dela e me deparei com o tio dela nu. Ele me pegou à força na tentativa de abusar de mim sexualmente. Nesse momento, Deus me deu um grande livramento. Não consigo explicar como consegui fugir, mas sei que Deus me guardou para aquela terrível experiência não se tornasse ainda pior. Estou compartilhando aqui publicamente algo tão delicado e íntimo, porque eu sei que talvez isso possa ter acontecido com você. Talvez o ato tenha até se consumado e você hoje tem essa mágoa com quem fez isso com você e também com Deus por ter permitido que isso acontecesse. Eu também questionava a Deus por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo. Hoje, compartilhando com você, eu sei que era necessária essa ferida em mim para ser usada por Deus para que essa ferida cicatrizasse em você, para que você pudesse liberar o perdão. Creio no que diz em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perdoar dói. Temos que negar a nós mesmas nossos sentimentos, nosso senso de justiça, nosso merecimento. Perdoar é difícil porque requer de nós humildade. A humildade é reconhecer que também erramos e precisamos de perdão. E Deus, nosso Pai, nos perdoa. Independente do que fizemos, nós somos perdoadas. É isso que diz em Salmos 86, 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Eu também precisei perdoar minha mãe por não me sentir tão amada e cuidada quanto meus irmãos. Por sentir que ela sempre foi mais amiga da minha irmã, por sentir que a conexão que ela tinha com os meus irmãos era diferente. Eu precisei perdoar ela por palavras que ela me disse, pragas que me jogou na sua ignorância por não conhecer o mundo espiritual. Precisei perdoar por palavras que ela me disse na infância que me feriram muito. Mas eu também precisei me perdoar por coisas que eu também fiz a ela e aos meus irmãos. Quando fechamos os olhos e lembramos da nossa infância, geralmente, o que vem à memória primeiro são os dias mais tristes e difíceis, as agressões que sofremos ou palavras que nos feriram. E é preciso contar para Deus cada coisa que aconteceu, mesmo Ele já sabendo de tudo. Conta para Ele nesse momento, confesse o que sentiu, o que aconteceu, que sentimento essa memória te traz. Tire seu tempo com Ele para passar por cada lembrança, mas dessa vez você não está sozinha. O Espírito Santo está te levando a essas memórias para cicatrizar as feridas e te ensinar a perdoar, assim como você já foi perdoada. Clique no link abaixo e acesse a playlist com os hinos que separei para você ter esse momento com o Espírito Santo. Se não conseguir dizer nada, não diga. Só visite as memórias e deixe as lágrimas lavarem a sua alma nesse momento. Peça ao Espírito Santo que te ajude a perdoar, para que Ele cuide de cada ferida do seu coração. Passe esse tempo no seu quarto sozinho em oração ou em silêncio, ouvindo cada letra de cada louvor. Consagre esse seu tempo ao Pai e deixe Ele cuidar de cada dor que está sentindo. Ouça a playlist que preparei para você passar esse momento com o Espírito Santo, clicando no link abaixo.